Se assim como eu, você é um millennial, muito provavelmente você vai se identificar com um monte de coisas aqui nesse livro. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro de não ficção. Eu geralmente, demora muito, é bem raro aqui no canal que eu faça vídeos de livros de não ficção, já que eu dedico praticamente todo o meu tempo da minha leitura a ler ficção clássica, contemporânea e de vários gêneros diferentes. Mas de vez em quando eu trago aqui, e esse livro, gente, me marcou demais desde que eu vi o título pela primeira vez. O título do livro é Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Isso aqui, gente, ele é sintomático para os tempos que nós estamos vivendo. O título é esse e tem um subtítulo: Como os Millennials se tornaram a geração do burnout. É um livro escrito pela Anne Helen Petersen, tá aqui o nome dela. Esse livro saiu no Brasil em 2022, saiu pela HarperCollins e a tradução é de Gil Alonso. É um livro de mais de 300 páginas que vai tentar responder por que os millennials são essa geração do burnout. Mas talvez você esteja se perguntando, mas que diabo é millennials? Pessoal, millennials é o nome de uma geração. Algumas gerações foram categorizadas dentro de um espaço de tempo, quem nasceu naquele período, com um nome, e geralmente essas pessoas têm algumas características em comum, porque elas viveram no mesmo momento, então têm comportamentos muito parecidos. Os millennials nasceram ali. As datas elas variam um pouco, eles divergem um pouco. A maioria tende a dizer que os millennials são nascidos entre 1980 e 1995 ou 96. Claro, quem nasceu em 1981, por exemplo, talvez tenha muita diferença nos seus comportamentos, na sua vida, de quem nasceu em 93, por exemplo. Mas aqui ela tenta trazer alguns elementos que são comuns à geração e também às vezes divide esses millennials entre millennials velhos e millennials novos, ou seja, né, quem é mais velhinho e mais novinho. Eu sou um millennial velho, gente. Ai, que desespero. Mas ó, só olhar aqui, né, a barba branca, o cabelo não tá tão branco ainda não. Mas eu sou um millennial porque eu nasci em 1982, parte da minha infância foi nos anos 80 e parte nos anos 90 e fui adolescente ao longo dos anos 90. E há outras gerações, tá, gente? Quem nasceu entre 1945 e 1963, uma coisa assim, são os boomers. É a geração Baby Boomer. Por quê? Porque houve um aumento na taxa de natalidade depois do fim da Segunda Guerra Mundial, por N fatores. E depois dos Baby Boomers vieram a geração X, que aí é do final dos Boomers até 79, quando começa os Millennials, que também é chamada de geração Y, que vai até 95, 96, e de 95, 96 até 2010 é a geração Z. Então quem nasceu depois de 2010, sei lá, 2011, já tem um outro termo, eu não sei se já estão usando, mas já é uma outra geração. Enfim, gente, por que eu li esse livro e isso me elucidou muito? Porque eu já tinha visto uma matéria, e eu não vou me recordar agora em que jornal, peço até desculpas por isso, em que a geração dos millennials é a geração mais propensa a desenvolver distúrbios psíquicos. Ou seja, é a geração que mais pode ter depressão, ansiedade, pânico e aí coisas até mais graves, esquizofrenia, entre outros. E eu acabei passando por isso, até hoje eu estou em tratamento, né? Muita gente que eu conheço também está. Não são só os millennials, tá, que são propensos, mas segundo essa pesquisa, parece que os millennials são bastante propensos a isso. E num grupo de amigos, eu tenho um grupo de amigos que estudou junto, que fez amizade ao longo da faculdade, e não necessariamente no mesmo curso, e que ficaram amigos, e nós somos até hoje amigos, ficaram aí pra vida. Eu vejo que no grupo nós conversamos e reclamamos e desabafamos
né, um monte de velho, né, desabafando e reclamando da vida. Mas nós desabafamos uns com os outros sobre algumas frustrações na vida, sobre algumas questões que estão envolvidas na nossa carreira, na nossa vida pessoal. E muita coisa era parecida mesmo. Então, aí eu fui ler esse livro, até indiquei pra eles, falei, gente, vocês precisam ler isso aqui porque eles descrevem a gente. Enfim, gente, a geração Y, ou Millennial, é a primeira geração que está na Terra antes da internet e da popularização do computador pessoal e acaba vendo a sociedade se transformando por meio dela. Então, existe um antes e um depois. Nós pegamos esse processo ali quando estamos em crianças e adolescentes. A geração anterior pega isso também, porque, né, quem tá vivo e pega isso. Mas eles já estavam num outro momento da vida, os boomers também. E a geração que vem depois, que é a geração Z, ela já nasce dentro dessa nova configuração de mundo, tecnologia, internet, Bluetooth, smartphone, conexão 24 horas, né, na conexão de escada que nem a gente tinha, redes sociais, entre outras coisas. A geração Z já nasceu com aquilo em transformação, aquilo já realidade na verdade. E nós pegamos a transformação. Ela parte aqui, gente, de uma experiência pessoal, e a partir dessa experiência dela de burnout, ela vai tentar então entender o que acontece com a geração, e ela vai entrevistar muitas pessoas. Ela conversa com muitas pessoas e traz esses depoimentos ao longo do texto dela para corroborar as afirmações que ela está fazendo ao longo do livro. E é claro, ela fala muito de uma realidade aqui estadunidense, de uma realidade de uma pessoa branca. Então assim, gente, talvez muitas coisas aqui, se vocês forem ler o livro, não são encaixáveis para pessoas que nasceram no Brasil, para pessoas negras, para imigrantes, entre outros. Alguns elementos talvez não encaixem, tá? Então é necessário que a gente tenha isso em mente. Mas os millennials têm algumas coisas em comum, além do fato que eu falei para vocês já de ver a transformação da tecnologia, da internet, do computador. Nós também fomos uma geração que desde criança nos foi falado que por meio do nosso esforço nós conseguiríamos chegar em muitas coisas, conquistar muitas coisas no plano pessoal, no plano profissional. Os nossos pais, que sejam eles da geração Y, não, da geração X e dos boomers, eles falaram muito pra gente, olha, vocês vão conseguir coisas que eu não consegui lá atrás, o mundo tá melhor, vocês vão chegar, basta se esforçar, na verdade vai vir de alguma maneira. E depois acabou não acontecendo. Ou seja, os millennials sim foram muito paparicados, mas também eles foram enganados por esse discurso, né, da serpente maligna. É como se uma cobra falante lá chegasse pra gente e dissesse, olha, vai acontecer isso, 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 isso. E a gente caiu no conto vigário. Ou seja, criamos expectativas de transformações sociais, de transformações pessoais, e elas, na verdade, não se fizeram reais, não aconteceram, pelo menos em parte dos casos. Os millennials, eles chegaram ao mercado de trabalho ali por volta da virada para o ano 2000. Inclusive eu faço 18 anos no ano 2000. Para mim foi muito simbólico, assim, porque eu me tornei maior de idade, né? Eu atingi a maioridade no ano em que, apesar de não ser o primeiro ano do milênio, do novo milênio, é o ano que todo mundo considera como um ano de passagem, né? Ninguém vai esperar, 2001 é de fato o ano de passagem. Todo mundo pensava no ano 2000, tinha a questão do bug do milênio, um medo geral aí. Então pra mim foi muito icônico fazer 18 anos no ano 2000. E eu já trabalhava, tá? Meu primeiro emprego com carteira assinada foi em 1999. No McDonald's, acredita? A maior parte da população mundial hoje é dessa faixa etária dos milênios. São pessoas que têm aí entre 27 e 28 a 42, 43 anos. É essa geração aqui, é uma geração que está ainda forte no mercado de trabalho, que já tem um certo percurso, mas ainda tem muita coisa para conquistar e muita coisa para lutar. E o burnout dela aqui, gente, se dá pelo seguinte: ela tem a sensação de que ela trabalha 24 horas por dia. Ela tem a sensação de que tudo demanda muito dela o tempo todo, como se não tivesse folga, não se tivesse tempo de fato para você se desconectar, para você de fato conseguir relaxar. Isso também pode atingir pessoas de outras gerações, mas lembrando que as gerações mais velhas
elas já passaram um pouco dessa fase do mercado de trabalho e não estão necessariamente tão mergulhadas nesse mundo digital que a gente está. É claro, há muitas exceções nisso. E a geração mais nova, ela já nasceu nisso, então talvez ela nem se questione ainda muito sobre isso. Mas nós nos questionamos, porque nós trabalhamos, nós estamos o tempo todo conectados, seja para uma coisa de lazer, digamos assim. O trabalho parece que nunca se desconecta de você por causa das redes sociais. Tudo pode ser um elemento que colabore para que você não descanse, ou seja, você tem que, entre aspas, postar a foto da comida que você está comendo para mostrar que você tem acesso àquilo. Você tem que postar vídeos, reels aí no Instagram ou no TikTok de exercícios físicos que você está fazendo para mostrar que você é fitness, que você é magro. Tirar uma foto com o seu drink para mostrar como você aproveita os finais de semana, aproveita a noite e você bebe, você é feliz. Postar fotos de viagem para você mostrar como você se realiza, como você é capaz de viajar e capaz de conquistar as coisas. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, na verdade muitas pessoas pensam, ficar ali rolando pra cima a barra nas redes sociais, vendo as coisas, não é relaxante. Gasta muita energia, até porque a gente tem a sensação de que a gente vai perder alguma coisa na vida se nós não estivermos ali rolando aquela barra. É muita energia gasta nisso. O burnout, gente, ele pode acontecer. O burnout é aquele excesso de trabalho, né? Quando você pifa porque você tá trabalhando demais, você não tem tempo para cuidar de você, e chega uma hora que o corpo fala assim, para, não aguento mais. O burnout pode acontecer com pessoas de qualquer idade, de qualquer geração. Mas a autora diz aqui que não é uma coisa passageira. O burnout, segundo ela, é a condição contemporânea na qual nós estamos inseridos. E se vocês pensarem, gente, aqui da realidade brasileira, né, nós, millennials, fomos a geração que nasceu já no final da ditadura militar, já para um processo de redemocratização no Brasil. Então, assim, nós passamos por uma fase de bonanças no sentido de liberdade de expressão, no sentido de aquisição de bens que as gerações anteriores não tinham. Na realidade dela aqui nos Estados Unidos, da autora, mais pessoas chegariam às universidades, um período assim de expansão econômica. Então, quando chega de fato o baque, a pessoa desenvolve essas síndromes. Na realidade da autora, gente, foi na verdade ali a crise que aconteceu em 2009 que colocou ali uma barreira dizendo assim, olhem para a realidade é mais dura do que vocês imaginam. Os millennials americanos, e eu acho que também boa parte dos millennials brasileiros, eles chegaram a acreditar que em determinado momento da vida estariam bem empregados, com uma carreira consolidada, tinham constituído família, tendo filhos, comprando sua casa, seu apartamento, viagens, tendo acesso a bens culturais, a planos de saúde, a uma vida, uma qualidade de vida. E de fato isso não se apresentou concretamente nos Estados Unidos por conta da crise de 2009. Então eles tiveram ali uma coisinha diferente dos millennials brasileiros, mas isso também, essa sensação também de fracasso, também atinge os millennials brasileiros. Os millennials brasileiros foram aqueles que nasceram no período da redemocratização, como eu falei, então num país livre, num país com acesso a bens de consumo, que as pessoas podiam entrar na universidade mais facilmente. Chegando ali em 2002, 2003, teve toda uma narrativa de que o Brasil estava mudando, de que o Brasil lá fora era bem visto, que o Brasil pagou a dívida externa, fome zero, o país estava realmente engrenando, e aquela euforia dos anos iniciais ali, 2003 a 2008 talvez, ele se esfacelou nos anos seguintes. Então quem pensou estar concursado, fez uma carreira na universidade, achou que logo estaria concursado, empregado, não está. E quem ia para o mercado de trabalho normal, privado, também acreditava que teria uma estabilidade financeira, uma carreira muito bem feita, e isso não aconteceu. Então é compreensível, gente, que pessoas dessa geração dos millennials acabem desenvolvendo burnout, depressão e ansiedade. E ela inclusive afirma aqui
que o peso de viver nessa precariedade emocional, física e financeira é atordoante. E realmente é atordoante. Porque muitas pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, como ao redor do mundo, muitas pessoas dessa geração não conseguiram o que esperavam e por questões financeiras tiveram que voltar a morar com os pais. No Brasil isso não é tão frustrante assim devido às condições sociais e tal, mas para algumas pessoas sim. Nos Estados Unidos, então, essa é uma das maiores vergonhas que você pode ter, por exemplo. Sobretudo para quem foi convencido dessa questão da meritocracia, que era só você se esforçar, dar o máximo de si, se entregar, vestir a camisa da empresa, fazer hora extras, trabalhar no final de semana, que você conseguiria atingir os seus objetivos. Mas, na verdade, era tudo um ledo engano. E pessoal, aqui a gente está falando sobre questões comuns da geração. Não quer dizer que todo mundo dessa geração passe por isso. E não quer dizer que outras gerações também não possam passar. Porém, os millennials passam muito mais porque são, nesse momento, como eu disse, as pessoas da faixa etária mais ativa na sociedade e é a faixa etária que predomina na sociedade hoje. A gente tem muito mais pessoas aí dos 28 aos 43 anos vivas e ativas hoje na sociedade. E a autora aqui, ela diz também que os boomers são meio que culpados, mesmo que indiretamente, para essa ideia vendida dos millennials que eles iam conquistar tudo. Por quê? Tanto os baby boomers, né, quanto a geração X, que são as gerações que precedem os millennials e que são os pais, as mães dos millennials, essas pessoas viveram em um contexto ou em contextos muito piores ou muito mais negativos ou com menores perspectivas do que os millennials. Quando os millennials nascem, a perspectiva e a esperança é muito maior. Então esses pais depositaram todas as suas esperanças nesses filhos para que eles conquistassem as coisas que os pais não conquistaram porque viveram em outros momentos mais complexos. Problemas financeiros, liberdade de expressão, no Brasil, por exemplo, a ditadura militar, entre outros fatores. E aí eles depositaram, de fato, muita esperança nos filhos, para que os filhos alcançassem isso e disseram, olha, vá trabalhar, vá para o mercado de trabalho, vá estudar, que vocês vão conseguir coisas que nós não conseguimos. E no fim, pelo menos para a maioria, não aconteceu por conta de vários fatores diferentes, como crise, como uma expectativa de um país novo e melhor e acolhedor, no qual sua carreira decola. Enfim, de fato, acabou não acontecendo. Aqui ela cita uma questão que é muito específica dos Estados Unidos, que é a questão dos planos de saúde, né? Que os planos de saúde nos Estados Unidos são muito caros. A saúde lá, não sei se vocês sabem, né? Não é pública, não é gratuita. Tudo que você vai fazer você tem que pagar, e pagar assim um absurdo. E os planos estão cada vez mais caros e oferecendo cada vez menos serviços. Planos de saúde muito, muito ruins. Ou seja, eles estão trabalhando, têm que trabalhar muito para poder pagar um plano de saúde digno. E às vezes nem isso acontece. Mas no caso do Brasil é uma outra questão. A questão de saber do plano de aposentadoria. A gente sabe do rombo que aconteceu nos últimos anos aí, das mudanças das leis e de como cada vez mais é mais difícil se aposentar no Brasil. Então, não é só a geração mais ativa nas redes sociais, não é só mais a geração a qual foi muito prometida muita coisa, não é só mais a geração de que está forte no mercado de trabalho, é uma geração que quando olha para frente e vê que está trabalhando feito um condenado, vai passar ainda mais 30 ou 40 anos trabalhando ou trabalhando até morrer. E no Brasil, gente, como eu disse, nessa geração muita gente teve acesso às universidades, mas basicamente os millennials, eles não conseguiram ingressar na universidade como professores, que foi o sonho de muita gente, porque a universidade não consegue mais absorver essa mão de obra, porque muita gente que fez ali a graduação acabou indo para um mestrado, para um doutorado, e imaginou-se que no final a vaga que ele sempre sonhou estaria lá, e de fato não está. Então é uma sensação de perenidade, de eternidade, uma coisa que não acaba nunca. Para você chegar lá, faça um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, faça especialização nisso, MBA naquilo, uma experiência no exterior,
e some o seu currículo, vá para evento, publique. Isso exaure. E é por isso que é a geração do burnout também. Por essas questões, mas pessoas de outras áreas também têm burnout, porque tem a sensação de estarem trabalhando o tempo todo e criar essa persona na internet, que é essa figura que tem que ter uma existência autêntica na internet, mas tem que viver fora também. E a gente chegou num ponto, pessoal, que não só as redes sociais, mas todo o entorno diz assim: por que você tá parado sem fazer nada? Ou seja, no seu momento de descanso, o cérebro diz assim: vá fazer alguma coisa útil. Essa ideia de empregar todo o nosso tempo em algo útil também exaure. Por quê? A gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa nova. Você não leu aquele livro? Você não viu aquele filme? Você não passeou no parque? Você não correu? Você não comprou passagem? Você não viajou? Você não foi ao cinema? Você não visitou aquele café novo? Você não foi ainda naquele bar novo, naquela danceteria nova? Você não provou das coisas? Ou seja, tudo que a gente faz no momento de descanso, que seria pra gente desconectar, vem, na verdade, envelopada com o papel de que, nossa, aproveite isso, mas de fato não é. Então a gente não consegue ter um ócio de fato relaxante. Porque se a gente faz isso, a gente se cobra dizendo: faça alguma coisa de útil, porque a gente ouviu isso o tempo todo. Os capítulos são bem engraçados, os nomes aqui, gente. Ela divide os capítulos como Nossos Pais com Burnout, Mini Adultos em Crescimento, Faculdade a Qualquer Custo, Faça o que você ama e ainda vai ter que trabalhar todos os dias pelo resto da sua vida, Como o trabalho ficou tão merda, Como o trabalho continua tão merda, Tecnologia faz tudo funcionar bem, O que é um fim de semana? E Os Pais Millennials Exaustos. E aí ela fecha com a conclusão. Eu me identifiquei em muitas situações aqui que eu falei pra vocês, em outras nem tanto. Então imagino que se você ler esse livro, se você for millennial, você vai se identificar com muita coisa e vai entender um pouco do que está acontecendo com você. Pra gente tentar melhorar, ser melhor, conseguir vencer algumas coisas, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Eu acho que esse livro, ele elucida muita coisa e é uma leitura mais do que recomendável. Claro que pessoas de outras gerações podem ler também, mas eu acho que os milênios vão se identificar muito mais com as coisas que acontecem aqui. E eu preciso dizer isso, gente. Espero que quem tenha visto esse vídeo e seja milênio e não concorde com o que eu falei, ou seja de outra geração esteja achando que é tudo mimimi e chororô, eu não quis aqui de maneira nenhuma passar uma coisa de olha, coitado de mim, sou frustrado, ai que geração de frustrados, vamos todos, né, nos abraçarmos, porque somos uns fracassados. Não é isso. Não é isso. De maneira nenhuma, nem da nossa geração, nem do ponto de vista pessoal meu. Não é essa a intenção. A intenção foi mostrar que todo um grupo de geração está sofrendo com os mesmos problemas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Se você já leu esse livro, escreva aqui nos comentários. Se não leu ainda, diz se você se interessaria por essa leitura. Diga também se você se identificou com as coisas que eu contei aqui a respeito do livro, a respeito da geração. E peço aquilo de sempre, né, pessoal? Que você se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like, interaja cada vez mais com o vídeo, veja mais vídeos aqui no canal, porque quanto mais engajamento, melhor para o canal, porque a plataforma entende que o canal é relevante, não te custa nada, são só alguns segundos da sua vida e pra gente vai ser uma coisa extremamente importante, extremamente boa, para que a gente continue a produzir vídeos nesse mar de conteúdo que é o YouTube. Aqui na descrição do vídeo tem links bastante importantes e interessantes e também um link para o nosso grupo de WhatsApp do nosso Clube de Leitura da Acrópole. Sim, nós temos um clube de leitura totalmente gratuito que se reúne uma vez por mês de modo online pelo Zoom para discutir uma obra previamente escolhida da nossa agenda. Então, entra lá, conversa com a gente sobre literatura. Segue a gente lá no Instagram, tem conteúdo todo dia e lá nos destaques do Instagram você vai acompanhar a agenda do nosso clube de leitura. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!